O filósofo que dividiu a filosofia grega em antes e depois dele. Com Sócrates, as preocupações dos pensadores, que até o momento se resumiam em questionar a origem da natureza e do universo, passaram a ser muito mais profundas, levando o homem para uma reflexão crítica de si mesmo. Mas você sabe quem foi Sócrates? Continua nesse vídeo que você vai ficar sabendo. Sócrates nasceu entre 469 ou 470 a.C., nas proximidades da cidade de Atenas. Seu pai era um escultor, especialista em talhar colunas nos templos, e sua mãe era uma parteira. Durante sua infância, ajudava seu pai no ofício de escultor. Sócrates foi casado com Xantippe, com quem teve um filho. Porém, há relatos de que teve outra esposa chamada Mirto, com quem teve mais 2 filhos. Sócrates costumava caminhar descalço e ficar horas pensativo. No livro O Banquete, é descrito como um homem extremamente feio. Não se sabe ao certo se Sócrates teve outro trabalho além da filosofia e da educação. Sócrates não fundou uma escola. Realizava seu trabalho em locais públicos, sempre descontraído e dialogando com as pessoas. Platão, seu discípulo, afirmou que Sócrates não recebia pagamento por suas aulas, pois valorizava mais a educação do que o dinheiro. A verdadeira importância de Sócrates surge com a sua filosofia. Ele é um verdadeiro divisor de águas para a filosofia grega. Até então, a principal preocupação dos filósofos de sua época era a physis, ou seja, a natureza. Por isso, aqueles filósofos eram conhecidos como filósofos da natureza. Estes acreditavam que existia uma essência, uma substância básica para tudo o que existe. Uma arché, em grego, origem, começo, de todas as coisas. Essa busca racional para explicar a origem de tudo foi chamada de cosmologia, e foi a base de toda a filosofia antes de Sócrates. Surgindo Sócrates, vem com ele uma nova maneira de se pensar. Um olhar para a interioridade humana. Enquanto a filosofia antes de Sócrates se preocupava com a origem da natureza e do mundo, Sócrates se preocupava em entender a razão e a natureza humana, trazendo a reflexão do pensamento para o próprio pensamento. O que é a sabedoria? O que é a justiça? O que é o amor? O que é a virtude? O que é a beleza? Tais questões sobre a interioridade humana ou sobre conceitos que o homem daquela época afirmava conhecer, fizeram com que Sócrates desenvolvesse sua metodologia filosófica, trazendo os homens para a racionalidade, fazendo-os questionar aquilo que afirmavam saber e provando para eles que, na verdade, não sabiam praticamente nada daquilo que afirmavam que sabiam. A metodologia de Sócrates consistia em interrogar as pessoas para fazê-las expor tudo quanto sabiam sobre determinado assunto. Por exemplo, interrogava pessoas a respeito da sabedoria, do amor, da justiça, da virtude, entre outros temas relevantes na época. Ao interrogar, Sócrates se fazia de ignorante, alguém que nada entendia sobre o assunto. Essa postura era chamada de ironia, e era a primeira parte da sua metodologia. Após fazer a pessoa expor todo o seu pensamento, Sócrates contrapunha usando argumentos e falas da própria pessoa para desconstruir aquilo que ela tinha dito. Nesse ponto, alguns iam embora irritados com Sócrates, pois ele era tão habilidoso com as palavras que a maioria não conseguia contrapor aquilo que ele dizia. Un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia,
Si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa. Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ma che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che... Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Mas os que ficavam e tentavam entender os questionamentos de Sócrates eram apresentados à segunda parte de sua metodologia filosófica, a maêutica. Nessa fase, Sócrates tentava induzir as pessoas a pensarem por si mesmas, a questionarem e a encontrarem uma resposta para seus próprios dilemas. O nome desse método é maêutica em homenagem à mãe de Sócrates, pois significa dar à luz, ou trazer à luz. Sócrates acreditava que, assim como sua mãe ajudava a trazer a luz aos homens, através do parto, ele ajudava os homens a trazer à luz as suas próprias ideias. A vida de Sócrates mudou quando um amigo havia ido até o oráculo de Delfos e perguntado quem era o homem mais inteligente do mundo. E a resposta foi que Sócrates era o homem mais inteligente. Esse amigo foi até Sócrates e lhe contou o que o oráculo havia dito. Sócrates ficou se questionando sobre isso, pois tinha certeza de que não era tão inteligente assim. Juntou suas economias e procurou um professor das redondezas, com a certeza que provaria que esse homem era mais inteligente que ele. Ficou durante horas ouvindo o professor falando. Começou a questionar sobre como o professor havia aprendido tais coisas. Percebendo que o professor repetia o que foi lhe ensinado, nada havia aprendido por conta própria, Sócrates foi ver então outro professor famoso e prestigiado entre os ricos. Mas chegando à aula de tal professor, tudo se repetiu, pois essas pessoas só ficavam repetindo o que lhes diziam, não questionavam nem nada. Quando Sócrates visita o oráculo, na entrada está a frase "Conhece-te a ti mesmo". Ele adota essa escrita como parte de sua filosofia, ressaltando a importância de se autoconhecer, pois os atenienses não tinham o hábito de se questionarem. Para Sócrates, o autoconhecimento levaria ao verdadeiro saber. Ao se encontrar com o oráculo, também conhecida como Sibila ou profetisa, Sócrates questiona: "Eu sou sábio?" Ao que a Sibila retruca: "O que você sabe?" Sócrates diz: "Só sei que nada sei." Então a Sibila afirma com toda certeza: "Você é o homem mais sábio de toda a Grécia, pois é o único que afirma que nada sabe, diferente dos demais que não sabem de nada, mas afirmam saber." Sócrates participou e lutou como soldado na Guerra do Peloponeso, entre 431 e 404 a.C. Esse conflito ocorreu entre Atenas e Esparta. Segundo a história, ele demonstrou grande bravura em combate. Certa vez chegou a carregar um companheiro ferido em meio ao ataque das tropas inimigas. Em outro momento foi preso, quando serviu como general pela sua habilidade da oratória. Ao final da guerra, para salvar os poucos soldados que restaram, ordenou que todos voltassem para Atenas, deixando os mortos no campo de batalha, contrariando uma lei que obrigava a enterrar os mortos, ou morrer tentando. Depois de ser preso, convenceu seus julgadores que tinha sido a melhor opção deixar alguns mortos do que morrerem todos, uma vez que, se todos morressem, ninguém poderia enterrá-los. Desta forma ele conseguiu a liberdade. Aristófanes, importante dramaturgo grego, é considerado o maior representante da comédia antiga. Escreveu uma peça chamada As Nuvens, onde ridicularizava Sócrates, de todas as formas. Sócrates era retratado de forma caricata. Aristófanes representava um Sócrates grosseiro, agressivo e impaciente, e que rejeitava os deuses. Aristófanes também atacava a metodologia de Sócrates, o comparando com sofistas, ou seja, taxando Sócrates de charlatão e enganador. Em uma determinada cena da peça,
Sócrates surge empoleirado, em uma cesta suspensa no ar, significando que vivia nas alturas e estava alheio aos problemas dos atenienses, se preocupando somente com questões cosmológicas. No final da peça, Sócrates é morto após uma rebelião de seus discípulos que ateiam fogo em sua residência. As ideias de Sócrates foram se espalhando por Atenas. Com isso, ele foi ganhando discípulos. Logo começou a ganhar inimigos. Um homem que ensinava de graça e ainda ensinava a questionar era considerado perigoso pelos poderosos de Atenas. Em 399 a.C., um jovem poeta chamado Meleto apresentou-se à corte para prestar uma queixa contra Sócrates, acusando-o de não reconhecer os deuses da cidade, introduzir novos deuses e corromper a juventude. O outro acusador era Anito, um líder democrático que tinha um filho que era discípulo de Sócrates. Pouco se sabe do terceiro acusador, Licon. Representava a classe dos professores da retórica. Não teve tanta autoridade no julgamento. Com isso, Sócrates foi a julgamento e teve sua morte pedida como pena. Sócrates mostrou em sua defesa todas as contradições em sua condenação. Mesmo assim, foi condenado, não à morte. Foi condenado a se exilar para sempre, ou lhe cortar a língua. Caso negasse, seria morto. Sócrates prefere morrer a continuar vivendo sem poder transmitir seus ensinamentos. Retornou para a prisão, na qual ficou preso por mais de 30 dias, pois não poderia haver execuções durante a peregrinação que celebrava o nascimento do deus Apolo. Durante esse período, recebeu visitas de seus amigos e discípulos, recusando ajuda para fugir, pois estaria fugindo das leis da cidade. O filósofo morreu por envenenamento, sua sentença, aos 70 anos, quando tomou um cálice de cicuta e faleceu na frente de seus amigos. Das reflexões e pensamentos atribuídos ao filósofo Sócrates, os mais famosos são: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que nela admiramos. E a frase mais célebre de todas: só sei que nada sei. Os livros que falam diretamente sobre Sócrates são escritos de seus principais discípulos. Sócrates não deixou escritos. A maioria das obras que o mencionam são os diálogos escritos por Platão, que tem um mentor como personagem. Dentre eles, os principais: Sofista, Apologia de Sócrates, O Banquete, Político, Criton, Górgias, A República, Hípias Menor e Fédon. Há também os escritos de Xenofonte, que falam sobre Sócrates. Destacam-se Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, Simpósio e Apologia de Sócrates ao Júri. Sócrates é retratado no cinema através do filme de 1971, chamado Sócrates. Dirigido por Roberto Rossellini, com roteiro de Renzo Rossellini, Marcella Mariani e do próprio diretor. O longa retrata a vida de Sócrates, seus principais diálogos, seus ensinamentos, até a sua condenação. O link para o filme aqui no YouTube vai estar na descrição desse vídeo. Outro filme qual podemos citar é o filme Matrix. Matrix é um filme de ficção repleto de analogias ao mundo filosófico. Entre essas referências, encontramos muitas relações com a filosofia grega de Sócrates e seu discípulo Platão. No decorrer do filme, podemos notar uma semelhança entre o personagem principal Neo e o filósofo Sócrates. Ambos são muito questionadores, buscando conhecimento sobre o mundo em que vivem. Outra semelhança entre o filósofo e o personagem do filme é a famosa frase: "Conhece-te a ti mesmo". Em uma determinada cena, Neo vai consultar o oráculo e essa frase se encontra na entrada da porta. O mesmo aconteceu com Sócrates na antiguidade.
Há ainda quem questione a existência de Sócrates. Alguns irão dizer que Sócrates não passou de uma invenção do filósofo Platão, um de seus discípulos, como se fosse uma representação encarnada de suas ideias e teorias filosóficas. Sócrates daria vida ao que Platão queria dizer, mas não conseguia. Platão, apesar de ser bom escritor, não possuía habilidade para o debate. Isso poderia acarretar na criação de um personagem que apresentaria tudo aquilo que Platão não tinha capacidade de falar e de ser. Mas isso é uma teoria. O fato é que tudo quanto sabemos sobre Sócrates vem daqueles que se apresentavam como seus discípulos, Platão e Xenofonte. Por não ter deixado nada escrito, abre-se leque para esse tipo de questionamento. Mas uma das explicações para ele não ter deixado nada escrito seria uma frase do próprio Sócrates, dizendo: "As ideias escritas se degeneram e caem no esquecimento." Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você gosta de assuntos relacionados à filosofia e história, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos.